Glória a Deus. Ayo Babalola, um apóstolo na Nigéria, subindo para o monte em oração, levou consigo 7 jovens, dos quais estes 7 jovens ele disse: aguardem até que eu volte. E tirou um pedaço de pão e disse: comam até que eu volte. E então chegou mais ou menos à meia-noite. Algum desses 7 disse: por essa razão é que eu não queria ter vindo, eu já sabia que ia acontecer isso. No dia seguinte de manhã, Babalola não tinha ainda voltado. Então eles disseram: nós não viemos jejuar nem orar, vamos comer o pão e beber água. Cortando o pão, começaram a beber a água e guardaram um pedaço do pão num saco. De repente, o que eles deram conta foi que passavam-se vários momentos em que ele não voltava. Até que um deles pegou no saco e disse: vamos comer de novo. E tiraram o pão e ele perguntou: quem de vocês trocou o pão? E disseram: ninguém trocou. Quando ele abriu o saco, o pão estava inteiro. Então, dias depois, isso é, 7 dias depois, Babalola veio a cantar e alegre. E alguém disse: apóstolo, por essa razão nós estávamos com esse receio. E o outro disse: não. Um dos 7 disse: essa não é a pergunta que nós tínhamos que fazer. A pergunta é, na realidade, como é que o pão se multiplicou? Como é que nos deste só aquele pão? Ele disse: vocês não se lembram que eu vos disse: comam até que eu venha. Essa noite, a nossa mensagem tem a ver com isso. Chamar as coisas à existência, que ainda não são, mas como Deus ordenou que sejam. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite a todos, que Deus te abençoe e seja bem-vindo a essa nossa nova temporada da Palavra de Deus na minha boca. A Palavra de Deus na minha boca, muito mais do que um título de um programa, ela é aliança, é como está escrito em Salmos capítulo 5, versículo 10. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, confirmou Deus por meio de Jacó. A palavra que Deus colocou na nossa boca para confirmar conosco a sua aliança. Abra comigo no teu livro de Tiago, capítulo 5. Aleluia. Livro de Tiago, capítulo 5. Nessa noite eu quero te trazer uma mensagem sobre o poder da palavra, o ativar da palavra de Deus na nossa boca. No livro de Tiago, capítulo 5, diz assim, no versículo 15: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Confessai as vossas lutas uns aos outros, e orando uns pelos outros, para que possais ser sarados. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A palavra de Deus, ela é viva e ela produz vida. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Esta mesma palavra, dizes no livro de Romanos, produz fé naqueles que a ouvem. Ora, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus.
A palavra que é eficaz produz fé, uma fé eficaz. E aqui acabamos de ler em Tiago, capítulo 5, que a oração do justo, o justo que é aquele que vive pela fé, a fé que vem de uma palavra que é eficaz, logo a oração do justo, ela é eficaz. A oração do justo ela é eficaz porque ela é corroborada, sustentada pela semente que é a palavra de Deus. Se a palavra é o que determina, é onde se baseia a tua oração, logo a tua oração tem a semente, tem a essência, tem a mesma natureza da palavra de Deus. E a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, que Deus, a qual nós servimos, chama as coisas que não são como essas se já fossem. Sendo assim, a palavra de Deus nessa noite, na minha boca, ela está a produzir e chamar à existência no teu coração a fé, e não qualquer fé, mas a fé do Filho de Deus. Venha comigo nessa noite aprofundar as Escrituras para que nós possamos ser eficazes na oração, eficazes por causa da palavra de Deus. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que, Senhor, já temos ouvido. Porque essa mesma palavra ela é apta para produzir vida sobre os mortos e destruir bruxaria, arrancar tudo aquilo que impede estes homens de serem conforme o resultado ou conforme aquilo que a tua palavra produziu em mim. Eu oro no nome de Jesus na mesma esperança, que eles tenham a mesma esperança, a mesma realidade, que o testemunho deles não seja anulado, porque neles reside o poder, ó Deus, para serem testemunhas da tua ressurreição. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor trará outros para lhes auxiliarem nessa pesca maravilhosa que o Senhor ordenou sobre as suas vidas. No nome de Cristo Jesus de Nazaré, ajunta, ó Deus, muitos mais homens a essa carruagem, para que sejam, ó Deus, muitos trabalhadores eficazes nessa grande obra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sim, trabalhadores para a seara, porque a palavra de Deus ela é eficaz. E à medida que a palavra de Deus ela é liberada, ela está a produzir na seara, está a produzir nos homens aquilo que a palavra de Deus, a razão para a qual ela foi ordenada. Isaías diz que a palavra que foi lançada, que foi declarada, não volta vazia. Então, quando Deus disse, ide pregar o Evangelho, e Ele disse, a seara está pronta, por mais que os homens tentem opor, contrariar, negar, a palavra de Deus está a criar exatamente aquilo que Deus ordenou. Logo, Ele disse, eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Noutras palavras, a palavra de Deus ela está a atrair pessoas que desprezam o Senhor, que não o conhecem, que nem querem saber dele. Mas a palavra de Deus está a atraí-los. Como está escrito, Abacuque disse, eu vou me colocar no lugar de vigia para ver aquele que fala comigo. E esse é o efeito da palavra de Deus. Quando o Senhor nos disse, ide pregar o Evangelho, na realidade o Espírito Santo está a trazer convicção ao mundo de que eles não creem. Logo, eu gostaria de te mostrar, por meio desse exemplo, a parceria do Espírito Santo conosco por meio da sua palavra. Marcos 16, decide pregar o Evangelho. Porém, diz que o Senhor cooperava com os apóstolos. E no início eu sempre tive uma grande dificuldade em aceitar que o grande El Shaddai cooperava comigo. Era eu que tinha que cooperar com ele. Porém, sem lisonjeio, a verdade é que Deus ordenou o homem para lhe representar na terra. Mas ele não lhe ordenou para ir vazio. Está escrito, Salmo 127, em vão trabalho esse homem, se não for o Senhor a edificar. Então Deus nos edifica à medida que nós somos enviados, coloca a palavra nas nossas bocas para que nós pudéssemos ser testemunhas dele e ele confirmar que tal palavra é, sim senhora, divina
e foi Ele que te enviou. Muitos falam, muitos oram, muitos gritam. Porém, nem todos Deus confirma a sua palavra. Nos dias de hoje nós precisamos de ser cada vez mais maduros, mais profundos. Creio mesmo que não tem mais espaço, e se houve algum tempo que eu não acredito ter havido, já não é tempo de brincadeiras nas coisas espirituais. O mundo clama pela realidade de Deus. Teofânia é, na realidade, a manifestação de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Falávamos no início sobre a oração do justo. Antes que Deus se manifeste, você tem que ser justo. Sabemos que Deus primeiro se manifestou, primeiro agiu, quando eu era pecador. Mas depois de eu aceitar Cristo, agora importa que eu me torne aperfeiçoado na sua justiça. Por isso diz a palavra, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. Todas as coisas que você precisa que sejam acrescentadas à tua vida dependem do teu crescimento em justiça. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então muitos na incredulidade dizem, cadê o teu Deus? Por que é que Deus não fez? Moisés disse, Deus, o exército está atrás, o mar à nossa frente. E Deus disse, noutras palavras, Moisés, age em justiça, cresce em justiça. E Deus lhe disse, ordena que o povo que marche. E então o povo marchou naquele momento que Moisés liberou a palavra, no momento em que Deus não agiu, no momento em que Deus cooperou com Moisés, depois de Moisés agir. Quem deu crédito à nossa pregação? Depois de pregarmos e de alguém crer, Deus manifesta o seu braço poderoso. Teofânia é uma realidade que eu gostaria também de partilhar contigo nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus, quando nos fala sobre... Eu queria realmente que você tivesse uma profunda compreensão desta questão para que você não fosse mais alguém roubado, alguém que perde a eficácia e perde o ânimo. E assim muitos deixaram ou perderam o desejo de orar, porque quando nós oramos, nós vemos a glória de Deus. E a oração tornou-se algo cansativo, religioso, e não mais uma comunhão com o Pai. Número 1. Jesus disse, buscai o reino dos céus. Não seja como os gentios, que se preocupam com comer, beber e vestir. Milagres para muitos têm a ver com deu certo aquilo que eles estavam a precisar. E teofânia, normalmente vemos Deus manifestar-se para revelar o propósito dele. Então a oração do justo, ela é eficaz neste sentido, de Deus vir, manifestar-se para cumprir a sua palavra. Nada a ver com as necessidades, por isso o mundo ridiculariza a tua ideia de igreja, no sentido de que oras por causa de comida, oras por causa de coisas que o mundo sabe que se semear ele colhe. Nossa vida de comunhão com Deus não é porque nós não sabemos semear. A nossa vida de comunhão com Deus não é porque nós não sabemos trabalhar ou preguiçosos. A nossa vida de comunhão com Deus é porque Ele se revelou a nós. 1 de João, capítulo 1 diz, o que vimos, o que nós ouvimos, aquilo que se manifestou no nosso meio, que tocamos e apalpamos com as nossas mãos, isso nós vos anunciamos, para que também vocês possam ter comunhão conosco. E agora ele pergunta, qual é a comunhão que nós temos? Diz, a nossa comunhão é com Deus, por meio de Jesus. Te anunciar o que eu te anuncio, não é acerca de comer, beber, vestir. Eu não vim dizer, olha, você que sofre. Eu venho te dizer que a oração daquele que ouve Deus, ela é poderosa nos seus efeitos. Porém, quando nós ouvimos Deus, ouvimos sobre Jesus, o propósito da redenção, de nos restaurar a sua própria realidade. Amém? Eu disse de nos restaurar a sua própria realidade. E a realidade de Deus é vida. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em Zoe, abundância, a vida eterna. No grego, Zoe, a vida abundante.
a vida completa de Deus. Que Deus te abençoe à medida que você abre o teu coração para você poder ouvir mais sobre esse ensino, ouvir mais sobre aquilo que Deus já realizou por nós. Porque na realidade Deus tem feito por nós grandes coisas. A única coisa que nos falta é o conhecimento daquilo que já Deus realizou por nós. Salmos 68, então disse a palavra do Senhor: manifesta, ó Deus, tudo aquilo que já fizestes por nós. Depois também a palavra de Deus nos diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou, Ele não nos irá abençoar. Então, de repente, nós vemos pessoas a entrarem na igreja ou dedicarem-se numa suposta oração, e o que nós ouvimos as pessoas orarem, na realidade, é um bocado de veras estranho. Estranho aos olhos das Escrituras, estranho aos ouvidos da palavra da fé. Por quê? Porque na palavra nós entendemos, conhecemos todas as coisas que Deus já realizou por nós. Amém? Eu gostaria que vocês tivessem em atenção esse trecho que nós iremos agora começar a olhar. A oração eficaz. Quando nós ouvimos, por exemplo, as pessoas orarem, nos ensina muito. Nos revela o quanto as pessoas conhecem ou elas desconhecem da palavra de Deus. E nós ouvimos, ao invés de se orar pela fé na palavra, ora-se sentimentos, ideias, às vezes um espírito de presunção, porque eu me baseei no que ouvi o outro orar e achei que pronto, é assim que se faz aqui dentro. E então, nem sei que ele está errado, nem sei se existe eficácia. A palavra de Deus ela é muito interessante. Por quê? Imagine alguém orar: Deus, vim ter contigo para que tu me abençoasses nessa noite. Agora, ouça alguém que entende a palavra de Deus dizer: Pai, a ti viemos buscar, não que a tua mão pode fazer. Viemos buscar o reino, viemos buscar o teu rosto, queremos te conhecer, Deus. Porque na realidade, Deus, tu és o bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que enviaste é o caminho para ti e nós queremos te ver, queremos te conhecer. Que não seja mais de ouvir falar, mas uma revelação que eu tenha de ti. Revela o teu poder. Vem com o teu poder. Porque tu já nos abençoaste com toda sorte de bênçãos. Essas bênçãos, Senhor, só precisam de se manifestar. Então, Senhor, manifesta o que já realizaste por nós. Manifesta-te, teofânia, aquilo que nós precisamos que tu faças. Nós já vimos que está escrito. Só precisamos que essas coisas se tornem realidade. Porque no livro de Romanos 4:17, ora servimos o Deus que chama o que já é no espírito, mas não é no físico. Ele chama, ele ordena que se manifeste, chama a existência. A oração do justo não é pedidos, muitas das vezes. O que eu peço é para que a palavra venha a mim. Salmos 39, enquanto eu meditava na palavra que veio, porque a fé vem de ouvir a palavra. Pedro disse, basta só uma palavra tua. E a palavra foi dirigida a nós. Essa palavra dirigida ao teu espírito. Ora, a fé vem do ouvir a palavra que produz fé. 1 Coríntios diz, o espírito de fé diz, eu creio. Logo, o espírito de fé me leva a ser cheio no meu coração e a boca a falar o que está cheio o coração. Então a Bíblia diz, pela fé, entendemos que Deus criou por meio do que Ele falou. Nós falamos porque nós cremos. Muitas das vezes os que não oram é porque eles não creem. Não é porque eles não têm nada a dizer. Não, o religioso tem muitas coisas a dizer. Acabamos de dizer que muitos oram ouvindo o que os outros estão a falar. Mas eles não conhecendo a palavra, eles vão imitar, pensando que aquilo tem eficácia.
ou nem sabendo que existe uma eficácia na oração. Então dizem, pronto, já orei, né? Pronto, também só nos resta orar. Porém, a Bíblia é clara. Salmos 39, a palavra que foi dirigida a ele, enquanto ele meditava nessa palavra, se acendeu um fogo. Lucas 24, não ardia os nossos corações enquanto ele falava conosco. Então, meditar na palavra é atentar aquilo que o Senhor está a falar contigo. Meditar não é nos esvaziarmos, muito pelo contrário. Isso é satanismo, da yoga. Não, nós meditamos naquela palavra que é dirigida ao nosso espírito. Então, Jesus disse, aquele que crer em mim, qual? Na palavra dirigida no teu espírito. Esta palavra resultará em rios de água viva fluírem do teu interior. Então, uma liberação, a manifestação da unção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É tempo de você se tornar justo. A palavra é dirigida a ti para que você se torne justo. Porque Ele é o justificador daqueles que nele creem. Primeiro aspecto da oração, nós queremos logo falar, o resultado da oração. Mas o primeiro aspecto é que o incrédulo, o injusto não ora. Mas a Bíblia diz, pastor, não ora como assim? Julgam que por várias repetições Deus vai lhes ouvir. Mas Deus enviou a palavra para que eu e tu nos tornássemos justos, porque Ele é o justificador daqueles que nele creem. Buscai o reino e a sua justiça. A palavra é o reino que produz em nós a justiça. E essa justiça depois ela tem o seu efeito. Porque ele disse, Elias, um homem que também tinha as nossas lutas, sofrimentos, as paixões, mas ele era justo. E a oração dele era poderosa. Então, depois de Elias meditar, tornar-se justo, Elias não orou, ó Deus, abre os céus. Ele ordenou, ele disse, sobre a minha palavra não choverá. E eu gostaria de te fazer entender que a nossa vida de comunhão com Deus nos leva a um nível de justiça que, por sua vez, nos torna eficazes em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos. O grande problema é que muitas das vezes nós usamos a oração para demonstrar religiosidade. Jesus disse, não sejam como os hipócritas que oram nas esquinas, em pés nas sinagogas, para serem vistos. Então, não, eu provavelmente você não vai me ver orar no restaurante. Não, eu não me envergonho do Evangelho. Não, eu não vou fazer isso, talvez. Talvez eu não vou orar para demonstrar que somos religiosos, que não nos envergonhamos. Não, eu não vou fazer isso. Porque quando eu olhar para o prato, se tem veneno, cancelo. Porque eu sou eficaz por causa da justiça. Amém? Eu não vou ficar a orar solo. Germina. Eu sei que a eficácia do solo está na semente. Morrer e germinar. E não, a minha oração me conduz à sabedoria que Deus me dá na palavra para saber como agir, saber como falar, saber como ouvir, saber como ver. A fé vê, a fé ouve, a fé fala, a fé age. O justo vive pela fé. A fé produz vida. A fé produz justiça. Vós estavas mortos no pecado, mas fostes vivificados em Cristo Jesus, para nele serdes justificados. Vivos e justificados. Aleluia! Aleluia! É lógico que quem é morto na carne não vai entender o que nós falamos, porque falamos de mistérios, das coisas do Espírito. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Abra comigo a tua Bíblia em Gênesis 21. Gênesis 21. Diz a palavra de Gênesis 21, versículo 30. E disse, tomarás 7 cordeiros da minha mão para que sejam um testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos ali juraram. E assim fizeram um concerto, uma aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou
príncipe do seu exército. E tornaram para a terra dos filisteus e plantou um bosque em Berseba. Invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno, Yahweh. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aqui é muito interessante. Existe um ditado que diz: aquele que planta tamareiras das tâmaras, ele não comerá. Porque a árvore aqui que Abraão plantou eram tamareiras. Tâmaras. Até os dias de hoje, tâmaras são árvores que são características, são daquele meio, daquele espaço do Médio Oriente. Uma tâmara morre, torna-se nenhuma árvore, e só 70 anos depois é que ela se torna frutífera. E plantou em Berseba, e ali invocou o nome do Eterno. Venha comigo também, em Gênesis 21, 17. 16 e 17. E foi-se e assentou-se em frente, debaixo de árvores, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus para Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o jovem, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Venha também comigo, ainda em Gênesis 26, verso 24. Gênesis 26, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Podemos ler verso 23 em diante? Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite. E disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, o meu servo. Depois de Gênesis 26, passando nós para Gênesis 46, no versículo 2, ainda em Berseba, como nós vemos no versículo 1, partiu Israel com tudo quanto tinha, veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus do seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E disse ele: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Depois de Gênesis 46, 1 de Reis, capítulo 19, mais tarde, na era dos profetas, 1 de Reis, diz a palavra de Deus que o Senhor falou com Eliseu, Elias, capítulo 16, no versículo 19, no versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Berseba, nós vemos aqui, como um lugar de aliança. Capítulo 19 especificamente diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como matar os falsos profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias dizendo-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, esses deuses que são demônios, se não puser a tua vida como a de um deles. Isso é bruxaria, invocação de demônios. Alguns de vocês também vivem e estão às vezes debaixo de ataques, estão às vezes debaixo de palavras de bruxaria, ameaças feitas contra a tua vida. Porém, o que vendo Elias, verso 3, levantou-se para escapar com a sua vida e veio
a Berseba. Sempre que nós olhamos para estes textos que acabamos de ler, nós vemos que Berseba é um lugar onde Deus se revelou. Teofânia. Deus manifestou-se. De repente nós olhamos também ainda algumas outras passagens e vemos que Ezeque contenderam, Sitnia opuseram-se, mas de repente houve espaço. E Deus fez espaço para eles em Reobote. E quando em Reobote, num lugar que significa Reobote, um lugar amplo, também Jesus nos disse que o caminho para a perdição é um caminho amplo, aonde parece que está tudo bem nas nossas vidas. Porém, é em Berseba que Deus fala com Elias, que Deus falou com Jacó, que Deus falou com Agar, que Deus fala com os seus servos, Abraão, Isaac e Israel. O lugar da aliança é o lugar onde nós temos que nos encontrar. Então, a oração eficaz não é uma oração só para que Deus ouça o menino, não é uma oração só para que Deus te livre de Jezebel, não é uma oração só que Deus te livre das circunstâncias. Porque quando Elias, em Berseba, o Senhor lhe disse, levanta-te, come e bebe, medita na palavra. Você está a ser chamado a voltar para o Senhor e meditar na palavra. Muitos de vocês estão a ser chamados para parar de fugir de Jezebel e meditarem na palavra até que se acenda um fogo no teu coração. Elias dormiu e novamente foi despertado. Levanta-te, come e bebe. E dali de Berseba foi dirigido até o monte do Senhor, onde o Senhor falou com ele. Muitos de nós estamos desencorajados e tentamos fugir numa vida de oração. Oh Deus, livra-me. Mas o que Deus fez com Elias aqui é revelador. Deus levou-lhe para o lugar onde a aliança lhe conduziu. E é necessário que nós entendamos. Às vezes nós oramos para que o Senhor abra as portas e Deus abre e lá podes te desviar. E mesmo nesse lugar onde Deus é quem abriu as portas, o Senhor quer te trazer e vai te trazer de volta para o lugar da aliança. Deus disse, Jonas, vai a Nínive, que era aliança. Ele disse, não, foi para Tarsis. E Deus interrompeu aquele caminho largo, onde não tinha contendas. Deus apareceu. E então trouxe-o para Nínive, para executar aquilo que era a sua palavra, o propósito de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, que nós vimos até aqui, a necessidade na vida de oração é que você seja o justo. O segundo lugar, e a segunda parte dessa mensagem, é a eficácia da vida de oração. Queridos irmãos, somos chamados a sermos justos, para que então sejamos eficazes, quer no pedir, quer no agir, quer no falar. Em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar. A edificação de Deus na nossa vida é fazer de nós pecadores, outrora, mas agora justificados pela fé naquilo que Jesus Cristo fez. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Esta segunda parte, ela faz-me atentar com muito mais cautela para aquilo que é a vida da oração das pessoas. Cadê a eficácia? Vieram ter com Jesus e disseram, mestre, os teus discípulos não conseguiram resolver nosso problema. A minha filha, eles não conseguiram curar. Quantas vezes você tem sido desencorajado porque você orou e nada aconteceu? Porque te disseram que a oração funciona, que Deus responde a oração, que Deus não mente. Glória a Deus, é verdade tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela é clara e amplamente focada num aspecto. Deus vela para cumprir. Nessa noite é a palavra do Senhor para ti. Deus vela para cumprir a palavra que Ele te deu. Então você não pode ter nenhuma palavra se você não for justo. Em primeiro lugar, a função da palavra, ela te justifica. Segundo lugar, sem fé
sem a palavra da justiça, é impossível agradar a Deus. Então você precisa se tornar um homem que é eficaz na oração. E então a eficácia da oração, será que são 2 horas a orar? Será que a eficácia da oração está em ter muitas palavras para poder alongar o tempo da oração? De quantas pessoas te admiram na oração? O que é a vida de oração? Jesus era um homem eficaz na vida de oração. E Jesus disse, certamente vocês me dirão esse provérbio, curaste os outros, cura-te a ti mesmo. Certamente. Porém, essa é uma das grandes verdades do reino dos céus. Eu venho a descobrir isso. Que quando eu me posiciono no lugar da minha aliança com Deus e oro pelo povo, a eficácia ela é tremenda. Elias não ordenou que os céus parassem de chover. Por que ele quis testar se Deus lhe responde ou não? Jesus disse, Pai, graças te dou porque sempre me ouvistes. Então, se Deus sempre me ouviu, isso é a minha relação pessoal com Deus. E para isso eu não preciso de estar na asta pública. Ele disse, quando vos dedicares em oração, no quarto secreto, Deus te vê em secreto e publicamente Ele te recompensará. Logo, há um lugar em que a eficácia da oração vem por causa do amor. Por causa do amor. Sabemos que a fé opera por meio do amor. E o que é que Deus fez? Deus nos coloca numa posição onde nós intercedemos pelos outros e vemos essa manifestação muito mais rápida. De que muitas das vezes a tua frustração, porque eu orei por mim, nada deu certo. Queridos amados, está na hora de resgatar. Tem sido dito que pregamos o Evangelho por amor ao dinheiro. Tem sido dito que pregamos o Evangelho, ou muitos fazem, muitos aparecem, diversas razões. Porém, pensa bem comigo nessa noite. Quem precisa de orar és tu. Quem não tem eficácia não sou eu. Então, se você não abrir mão desses falsos clamores, que se calhar são falsos em qualquer outro lugar, mas deixa de te ocupar do outro. Ocupa-te de ti mesmo. Porque você come frutas sem semente. E se você disser que não semeará por causa disso, a vida é tua. A colheita também é tua. Logo, o que eu te estou a dizer é, foque-se na justiça e não nos falsos clamores dos outros ou erros dos outros. A justiça que vem pela fé em Jesus. Amém e amém. Chamar o que não é como se já fosse não faz sentido. Chamar o que não é como se já fosse não faz sentido nenhum. Bob Jones é um profeta que, enquanto estava a ministrar, ele não entendia o porquê que ele de repente começou a dizer macarrão com queijo. Macarrão com queijo. Do nada, macarrão com queijo. Ele está no púlpito, macarrão com queijo. Macarrão com queijo. Macarrão com queijo. E o homem terminou a mensagem dele assim. Dias depois veio uma mulher que veio dar um testemunho. Disse, quando eu estava aqui a ouvir o Bob Jones, eu disse a Deus, o meu filho, a condição dele de saúde é essa. A palavra, eu preciso de uma palavra que o Senhor me dirija. Então, Senhor, é um assunto meu e teu, ninguém sabe. Dá-me um sinal. E quando Bob Jones começou a falar macarrão com queijo, essa era a comida preferida do meu filho. Então eu sabia que era Deus a falar comigo. Isso eu quero te mostrar quando muitas das vezes o Senhor nos faz declarar coisas que a gente ouve, que não fazem sentido. Agora, nós ouvimos na primeira parte que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E falamos que você precisa de se tornar justo. Muitos nunca se dedicaram à justiça e ficam frustrados por causa da oração.
porque não há resultado. Logo, abandalhamos essa questão e deixamos isso para pessoas fracas. Nós grandes, nós empoderados, não precisamos disso. É assim que, infelizmente, a tolice, a loucura desse mundo faz os homens pensar. Então, diz-se que já fizemos tudo, só nos resta orar. Não, a oração é a minha base. A oração é o meu princípio. Ler e ouvir a palavra é o que você tem que fazer. Ler e ouvir a palavra dirigida ao teu interior. Medite na palavra que foi dirigida no teu espírito. 2. Ação de graças. Ação de graças não é a mesma coisa que o mundo tem dito, gratidão, gratidão. Aquilo ali é do hinduísmo, namastê. Não. A gratidão ou ação de graças, ela está associada ao resultado, à eficácia da palavra que Deus nos dirigiu. Logo, a ação de graças, ela realmente é adoração. Então, bendize a minha alma, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã, ação de graças. E a ação de graças é acompanhada, em Hebreus diz assim, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que são lábios que confessam o seu nome. Então nós te damos, ó Deus, honra e glória por causa daquilo que has de fazer nesta geração. Aquilo que tu estás a fazer pela palavra de Deus na minha boca, nos ensinando, nos instruindo a guardar e a honrar a palavra que está na nossa boca. Porque por meio dessa palavra na nossa boca, as nossas bocas declararão a tua glória e a tua glória se manifestará nas ruas da samba, nas ruas do prenda, nas ruas da maianga, nas ruas mais elevadas da cidade e nos campos mais baixos da nação. A tua palavra na nossa boca, ela tem poder. Esta palavra se manifestará, ó Deus, na economia, alavancará a economia da nação, reduzirá as trevas, paralisará as manobras de Satanás e bruxos procurarão saber o que fez com que os nossos altares não tenham mais eficácia. O que fez com que esses altares demoníacos no Ambo, no Planalto Central, estejam a ser paralisados. Porque foi dito, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Imagina eles procurarem saber por que resultados que no passado eles tinham, quando adorassem Baal, chovia. Mas agora não está chovendo. Então eles ouviram dizer que Elias ordenou a seca. O quê? Pensei que ele fosse da igreja. Deus não é assim. Ele está a dizer que não vai chover. O propósito de Deus não é se você come ou não. O propósito de Deus é Ele revelar a sua glória. Porque nele e para Ele nós existimos. E é necessário que você entenda, em primeiro lugar, o primeiro objetivo é que você seja justo. E então, quando você falar, quando você orar, ao agir, terá eficácia. Um ponto estranho para estes grandes pontos que nós falamos, um ponto desprezado, é a necessidade de perdoar ou de andar em perdão. Queridos irmãos, a oração do justo ela é fervorosa. Está vendo o fervor da água? Se você colocar água gelada ou gelo, ela abafa. Assim é a ofensa na tua oração. Jesus disse, se não perdoares, a vida de Deus não pode fluir. Este mundo Deus criou por meio da palavra. Não viva neste mundo debaixo de ofensa. Eu estou ofendido com isso, por isso eu vou agir assim, vou fazer assim, espero no meu dia as coisas vão mudar. Deus não criou pela ofensa, Deus não criou porque estava frustrado. Ele criou pela palavra. Muitos de vocês, a Bíblia diz, pedes, não tendes nada, porque pedes para as vossas contendas, vossos prazeres carnais. Queridos irmãos, que não seja a tua motivação a ofensa, antes a fé. Deus criou o mundo pela sua palavra. Logo, digamos que você esteja a passar por uma circunstância e tem sido até aqui a tua clamor. No dia que eu sair disso, eu vou mudar a minha vida. O mundo, eles vão ver, vão entender. Espera. Um dia, meu dia vai brilhar. Meu dia vai chegar. Faz isso. O nosso dia é o dia dele. A Bíblia diz que o povo dele estará disponível no dia do seu poder. E qual é o dia do seu poder? O povo crê e o poder dele se manifesta.
Logo, como é que você deve orar? Se você está encurralado em circunstâncias e situações que te fazem ficar ofendido e amargurado, perdoa. E a forma de você perdoar não é porque isso e aquilo não tenham acontecido. Não, porque você ouviu algo que é além daquilo que aconteceu. Que é além das limitações que aconteceram. Pela fé, tudo é possível. Então agora, a palavra é dirigida a mim numa circunstância. A mim, pessoalmente, o Senhor me disse, vês eles no álcool, vês eles na droga, vês eles na prostituição, ainda assim me servirão. Então o Senhor treinou os meus olhos para não ver o pecado e o estado das pessoas, mas ver neles o propósito que Deus ordenou. Logo, eu não me ofendendo com a condição deles, não me ofendendo com a distração neles, eu trago à existência, chamo à existência a palavra que Deus ordenou. Creio que você já me ouviu no passado, não deixou de ser real. O dia em que eu estava na rua e foi-me dito, pastor, esse jovem que está aí, cuidado, ele é gatuno. Eu disse, não, ele não é gatuno. Pastor, nós sabemos disso, pastor, ele é gatuno. Está bem, pastor confia em Deus, mas ele é gatuno. Eu disse, ele não é gatuno. E a senhora com quem eu estava a fazer um negócio, ela disse-me, vamos ainda esperar. O jovem veio, pastor, espera. Eu disse, ele não é gatuno. Então eu dirigi-me para o jovem, está escrito, aquele que rouba, não roube mais. Ao qual o jovem dirigiu-se para o nosso meio, sentou-se ao lado da senhora, a senhora agarrou na pasta dela, o outro agarrou nas coisas dele, e ele disse, é o gatuno. Depois baixou a cabeça e disse, a vida está difícil. Porém, se a ofensa dele é que a vida estava difícil, a palavra de Deus é de aquele que rouba, não roube mais. Então, literalmente, nós libertamos um jovem que queria assim roubar, era plano dele, era notório. Quando elas me disseram que ele estava lá para roubar, eu dei conta que sim. Mas o Senhor treinou meus olhos para ver além do pecado do homem. Hoje Deus me treinou para ver além da tua incredulidade. Você já deu conta que eu não estou a ver onde você está? Mas eu sei que a palavra que eu tenho na minha boca, ela chama a existência. Ela ativa a mão poderosa de Deus para tocar nos teus olhos, tocar no teu coração endurecido, abrir e livrar os teus olhos e os teus ouvidos das trevas. Essa é a palavra que está em mim. Ela é eficaz, ela produz vida, ela produz essa justiça. Porque senão eu não estaria trancado num estúdio. Porque eu precisava de ver aqueles que ouvem. Então eu diria, uau, multidões estão a ouvir. Mas uma coisa eu tenho no meu espírito, é a certeza de que ele vela para cumprir a palavra na minha boca. Por isso, enquanto eu falo, enquanto você me ouve, você sente o teu coração arder. Demônios fogem, distração cai por terra, por causa da eficácia. A Bíblia diz, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Não havia nada, só estava Ele. Queres ser eficaz? Número 1, tens de ser justo. Porém, a justiça te coloca no lugar de Deus, onde você não tem nada, mas você só tem a palavra, que quando você libera ela, ela chama, ela manifesta aquilo que não é visível a olho nu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Declaração profética, ou a declaração da palavra, é declarar aquilo que está no nosso espírito. Não é só abrir um versículo e falar. Não. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Por quê? Porque a meditação, ao ouvir a palavra e o ouvir, ativa a fé, expulsa a dúvida, nos separa de uma outra falsa crença, que é a incredulidade. Você já deu conta que incredulidade e dúvida não são a mesma coisa? Dúvida é uma coisa, uma mente dividida. Incredulidade não é uma mente dividida, é uma mente que crê em algo que é fora da palavra. Logo, falsos ensinos geram incredulidade. Dúvida fazem você cochear entre dois pensamentos. São coisas distintas.
Tiago diz, aquele que cocheia entre dois pensamentos, nada receberá do Senhor. Logo, então, você medita na palavra para a tua mente ser sarada. Por isso é que ele disse em Isaías 26:3, guardas em perfeita paz, shalom, a mente que confia em ti. Essa noite, o Senhor te dá a mesma chave que Jesus usou para ter eficácia no reino dos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Termino aqui com alguns exemplos que eu dei. No início, você me ouviu falar de Ayo Babalola, perdão. Ayo Babalola, o apóstolo na Nigéria. Uau! O homem que dizia, vamos só ali orar rapidamente. E voltava 3 dias depois. É um homem que esta geração, que pergunta a que horas é que acaba o culto, que ainda não começou. A oração do justo. A oração é para o justo. O justo é aquele que não se baseia naquilo que ele faz, mas baseado na palavra que Jesus ordenou. O ano passado, em Lisboa, houve uma senhora que vi passar à minha frente no supermercado e eu atentei para como ela estava a fazer contas, se podia comprar as coisas. E eu olhei para ela e profunda compaixão no meu espírito. Eu disse, Senhor, dá-me uma palavra para ela. E fiquei a observá-la de longe. Levantei um dinheiro na minha mão, mas não me manifestei. E de repente eu fui ter com ela. E perguntei se podia partilhar com ela a palavra que Deus tinha me dado. Porque enquanto eu encostei-me ao longe a observá-la, lembrei-me de como Jesus, vi-me a mim como Jesus, a ver a mulher samaritana na fonte. E eu dirigi-me para ela e perguntando-lhe, ou dizendo-lhe na realidade, que o Senhor queria lhe prosperar. Ao qual ela começa a olhar para mim e eu lhe falo sobre a mulher samaritana, os olhos abriram-se, lágrimas. E ela disse-me, na verdade, este é o versículo que tenho meditado. E essa semana o Senhor me disse que iria me visitar. E Ele me disse claramente, eu vou te visitar, mas não será por meio de alguém que tu conheces. Ouve, Ele é meu. Eu estou lá a enviar para falar contigo. Uau! E quando eu falei com ela, ela disse, no aeroporto em Luanda, a caminho de Lisboa, o Senhor me disse que iria me prosperar. Só que a palavra que Deus me mandou lhe dar era que Deus não ia lhe prosperar por emigrar para Portugal. Deus iria lhe prosperar baseada na palavra que estava lhe a dar. A palavra com a qual ela entrou no avião. Só que ela interpretou, em Portugal eu irei prosperar. Nessa noite, essa palavra serve também para ti. Deus não vai te prosperar porque em 2024 não, em 2025 sim. É a palavra que carrega o DNA para que Deus te prospere. Em todas as áreas. Saúde, em todas as áreas. Espiritualmente, física, materialmente. E quando eu lhe dei essa palavra, ela disse, uau. Ou seja, eu te disse que eu tinha um dinheiro guardado para lhe entregar. Mas o que ela precisava era de crer. Imagine que ela não soubesse crer naquilo que lhe estava a ser dito. Eu acredito que aquilo que eu lhe dei, simbolicamente, em que se ela souber receber a palavra, manifesta coisas. Eu não a vi desde então, não falo com a senhora desde então, mas Deus vela desde então para cumprir a palavra sobre a vida dessa mulher. Porque Ele é o meu Senhor, mas é o teu Deus. A mim me enviou para se revelar a ti. Que você creia na palavra de Deus. E você espere no Senhor teu Deus. E você viva a vida abundante que Deus tem para ti. Se você não conhece Jesus,
Não finja que me conhece. Porque o resultado de fingir que crês, que conheces, é frustração. E então muitos se escandalizam porque você disse que você acredita e de repente os resultados não são somente das trevas. E um resultado de um Deus que ouve, mas não responde, vê, não faz nada. Mas nós servimos um Deus vivo. A questão é que você precisa de se tornar justo e justificado pela fé em Jesus. Se você não entendeu ainda o que é que Jesus fez naquela cruz, o nosso WhatsApp está disponível. Entre em contato comigo. Faça perguntas. Aquela pergunta que você não consegue fazer, muitas das vezes, nós iremos te responder. Para que você possa conhecer a justiça que Jesus manifestou. Porque a Bíblia diz que Jesus não pecou, mas foi feito pecador. E nós, a sua justiça. Quando você entender o que Jesus fez por ti, por arrependimento, creres e receberes perdão dos teus pecados, há um milagre que acontece. A regeneração. Que Deus te abençoe. Mas não deixa somente o teu coração arder. Não deixa só os teus olhos terem visto algo. Que você retenha para a eternidade a palavra que o Senhor te dirigiu nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu lhe entrego a palavra que tu me destes. Os teus anjos operem milagres, maravilhas e operem sinais. Liberta o teu povo. Expõe todo o espírito oculto e imundo no nosso meio, para que o teu povo seja justificado pela fé em ti. E que eles se consagrem confiando no poder e na eficácia da tua palavra, pois a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Aleluia, amém e amém. Que Deus te abençoe. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.